Demonstra sua atitude de satisfação. Cumprimenta alguém. Fala para alguém que está do seu lado, é hoje. Não, sacode ele de repente veio disperso, não veio acreditando, veio pelo convite de alguém, não sabe o que Jesus faz, nem o que Jesus é capaz de fazer, mas é hoje. Amém ou não? Abra sua Bíblia comigo em livro de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Mateus 26, a partir do versículo de número 20. Tem um pessoal que eu estou vendo aqui que eu não vi na conferência, viu, irmão? Principalmente as irmãs. Vocês perderam 3 dias de sobrenatural, irmãos. Se foi o marido que não deixou, pede para ele falar comigo depois, tá? Eu te ajudo. Queridos, para quem é de casa já sabe, ninguém se levanta para ir no banheiro, para ir beber água. Momento de total reverência à palavra do Senhor. Marcos, do jeito que tá bom, não mexe mais. Ninguém se levanta para beber água, ninguém se levanta para ir ao banheiro, tá bom? Se não tirar a atenção e não tirar a minha e a do seu irmão que está recebendo a palavra do Senhor. Amém? Se você fizer isso, eu vou acreditar que o diabo está fazendo de você um instrumento nas mãos dele. E nesse ambiente só pode haver o Espírito Santo. Eu não consigo cultuar com o diabo presente. Amém? Então vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Amém, vamos orar. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, usa o Marcos, Pai, nessa hora, Senhor. Visita ele, dá vitória para teu filho. Toda perturbação, Senhor Deus, nessa hora. Todo espírito de perturbação, toda ação, toda seta, todo ataque do diabo, nessa hora, seja repreendido no nome de Jesus. Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre esse ambiente, sobre esse lugar. E aquilo que o Senhor tem para nossas vidas seja liberado no dia que você chama hoje. Eu quero lhe pedir, Senhor Deus, unja-nos, capacita-nos e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se não encontrou, olha para o telão, que eu acho que já está aqui, né? Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Volta lá. Ao anoitecer, Jesus estava... Ele estava onde? Com os 12. Próximo versículo. Enquanto comia, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu. Senhor, Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente serei eu, Rabi. Disse Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. E em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu.
A Bíblia vai dizer, queridos, que esse episódio se dá no momento de comunhão. Um momento de comunhão, momento de muito peso, porque aquele momento estava precedendo o Calvário, a entrega absoluta de um Deus extraordinário. O Messias revelado estava para se tornar não apenas aquele que seria o prenúncio do resgatador, mas ele se tornaria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para se tornar Cordeiro, ele precisava ser o sacrifício. Então, aquela mesa, em volta dos seus amigos, Jesus estava sentindo o pesar do sacrifício do seu próprio corpo, do sacrifício da sua própria entrega. Ele estava sentindo o peso. E não somente o peso do processo, mas o peso da profecia que recaía sobre ele. E se não bastasse a questão de ser o sacrifício, ele precisava, sendo o verbo, ele precisava cumprir categoricamente cada vírgula daquilo que foi anunciado sobre ele. E no meio dos seus amigos, diante de pessoas que ele mesmo orou, que ele mesmo jejuou, que ele mesmo escolheu, pessoas cujos quais ele escolheu para fazer parte da sua caminhada, do seu colegiado, do seu processo de capacitação para pessoas que promoveriam o Evangelho, mas que anteriormente a isso se tornariam seus companheiros de jornada. Jesus, ao se sentar à mesa com aqueles homens, ele sente um peso que muitas vezes, dificilmente, você se recompõe com facilidade. O peso da traição de alguém que um dia você permitiu, que você deu acesso, que você escolheu para sentar à sua mesa. Alguém que você compartilhou sonhos, projetos, alguém que você deu acesso e permitiu que essa pessoa fizesse parte daquilo que é a sua comunhão, daquilo que é o seu momento de intimidade. Pessoas que tiveram acesso ao melhor de você. Pessoas que tiveram acesso àquilo que você tem de melhor, aos seus sonhos, aos seus ideais. Pessoas que ouviram de você o que mais ninguém ouviu. Pessoas que tiveram acesso ao seu melhor. Jesus vai sentir o peso da traição. E no momento onde muitas vezes a mesa foi motivo de celebração, de compartilhamento daquilo que era o dia a dia, os feitos, os prodígios, os milagres e segredos que o céu se revelou apenas para aqueles que estavam à mesa. Mas naquele dia, a mesa estava pesada para Jesus. E a Bíblia diz que foi no partir do pão, no momento da comunhão, momento que você se lembra de momentos, irmãos. Eu sei que se você parar para pensar aqui em um amigo, quem aqui tem um amigo? Levanta a mão. Amigo de verdade. Eu sei que se você parar para pensar em um momento de amizade, um momento de comunhão com esse amigo, você vai ter alguns momentos que você vai se lembrar, poxa, aquele momento foi marcante para nós. E aquela mesa que muitas vezes foi motivo de celebração, aquela noite ficou pesada demais. Porque Jesus vai pressentir a atitude de alguém que ele considerava amigo, irmãos. Porque Jesus era íntegro. Independente da reação, do sentimento de outras pessoas, a Bíblia diz que ele não sentia amor, ele era amor. Mas ele vai sentir algo que não é recíproco, oh Espírito Santo. Ele vai sentir algo que não é recíproco de alguém que ele permitiu, que ele escolheu, que ele fez questão de estar com ele e compartilhou os segredos, os melhores momentos da sua vida até ali. Ele vai sentir o peso da traição. E isso vai pesar tanto no coração dele, que ele vai dizer, ele não consegue entregar o próximo pedaço. Ele não consegue partilhar o pão, porque fica pesado demais, é pesado demais você saber ou pressentir que alguém que você ama de verdade está prestes a te trair.
Jesus vai esboçar esse sentimento. Ele vai esboçar essa dor. Ele vai dizer: um de vocês vai me trair. Aquela palavra era pesada demais, por quê? Porque esperar a traição, diante de tudo aquilo que Jesus havia participado e vivido, dos judeus, dos religiosos da época, dos fariseus, enfim, era fácil, mas suportar a traição de quem está sentado na mesa, dói demais. Ele vai dizer: um de vocês vai me trair. E aquela palavra pesada lançada na mesa vai constranger todos que ali estão. E os discípulos começam a olhar um para o outro, se questionarem, se avaliarem e perguntarem para si mesmos: sou eu? Mestre, sou eu? O constrangimento toma conta do ambiente que seria de confraternização. Em lugar da confraternização, agora nós temos um constrangimento. Porque Jesus está afirmando que um daqueles 12 companheiros de jornada, que viveram coisas extraordinárias e espetaculares, um deles era o traidor. Existia um traidor na mesa, existia alguém que era indigno de estar ali, existia alguém que foi dito categoricamente por Jesus uma afirmação: um de vocês há de me trair. Um a um os discípulos foi questionando: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Até que Judas vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, sou eu. Jesus vai dizer para ele: tu dissestes. Por pior que seja o sentimento, irmãos, Jesus não retribui a altura. Jesus não vai expor a traição do amigo que está sentado à mesa. Nossa! Por pior que seja a dor, Jesus não quer constranger o amigo diante de todos aqueles que estão sentados à sua volta. Jesus não quer constranger, expor o traidor diante do ambiente daqueles que são companheiros de jornada, porque a questão era com ele. E diante da afirmação de Judas, Jesus vai dizer para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. A Bíblia diz que Judas se levanta da mesa da comunhão, da mesa do relacionamento, da mesa das revelações, da mesa da intimidade, e sai. E partindo de Jesus, aqueles que estão ali à volta não compreendem o teor daquilo que Jesus está dizendo. Eles vão interpretar aquela atitude de Jesus com Judas. Fala assim: bom, já que ele é o responsável pelas finanças, ele deve ter ido comprar mais um item para agregar à mesa. Ele deve ter ido buscar mais um item para compor, para deixar mais robusta a nossa mesa. Eles não sabiam do que estava se tratando naquele momento. Que uma profecia estava se cumprindo naquele momento. Que alguém que teve acesso à intimidade com Jesus está prestes a entregá-lo, a trair o Filho do Homem. Oh, Espírito Santo. Alguém que abriu mão da comunhão. Alguém está abrindo mão da intimidade para comprometer a lealdade de um amigo fiel. A Bíblia diz que ele se levanta e sai. E o ambiente continua comprometido. E a pergunta é: por que Judas nos deixou? Por que Judas se levantou da mesa?
Por que Judas foi embora? Por que Judas nos deixou? Oh, Espírito Santo. Por que é que um amigo resolve deixar a mesa da comunhão para comprometer um relacionamento de lealdade e fidelidade? Porque alguém resolve abrir mão daquilo que você é para comprometer aquilo que você é. A primeira coisa, irmãos, que eu aprendo é que Judas era o responsável pela bolsa. Ele era o responsável pelas finanças. Ele era o homem que era o homem de confiança de Jesus. E de todos aqueles que estavam ali, era ele que as pessoas entregavam suas ofertas. E essas ofertas eram aquelas que corroboravam para o ministério de Jesus continuar, ter longevidade, ter continuidade. Eram aqueles cujos quais as pessoas confiavam a entrega. Mas por que que Judas abre mão da intimidade, da comunhão? Porque quando os meus interesses não são correspondidos, a infidelidade compromete a aliança. Quando os meus interesses não estão sendo correspondidos com a minha expectativa, a minha infidelidade vai comprometer a aliança. Durante muito tempo, aquela mesa já não fazia sentido para Judas. Durante muito tempo, aquelas reuniões onde os discípulos estavam sentados, aquilo já não correspondia com as expectativas que Judas tinha acerca do Messias. E aí, irmãos, quando o seu interesse não é mais correspondido, vem a decepção, e a partir da decepção vem a frustração, e com a frustração você compromete o propósito. Qual o sentido? Chegou um momento que Jesus está sentado à mesa, já não fazia mais sentido para Judas, ou seja, aquela mesa posta já não fazia mais sentido para Judas, está sentado ali. Alguém que estava comprometido com as finanças, com os recursos, ficou mais preso aos resultados do que com a aliança. Cuidado quando você permitir alguém se aproximar daquilo que é valioso para você. Judas ficou tão próximo daquilo que era valioso, das ofertas, das entregas das pessoas. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, 2 e 3, que mulheres sustentavam o ministério de Jesus, não somente o ministério, mas todos os 12, elas sustentavam o ministério de Jesus. Jesus entregou para Judas a posição de honra dentro do colegiado dos 12. Você é o responsável pelas nossas riquezas no ministério. Só que aquilo ficou, aos poucos, foi seduzindo o coração de um amigo. Aos poucos, o resultado do ministério foi seduzindo o coração do amigo que estava sentado à mesa. Oh, Espírito Santo! Quantas pessoas você entregou e permitiu ter acesso ao seu melhor, aquilo que era valioso para você? Sabe, irmãos, e quando começa, é tudo muito bonito, porque nós estamos começando a jornada de um sonho. Quem aqui já teve sociedade? Quem aqui já teve sociedade? Ninguém faz sociedade com o inimigo. A gente vai atribuir a sociedade a princípios de lealdade, fidelidade, relacionamento, intimidade. E você vai trazer alguém que você confia para um projeto e um sonho seu. Só que à medida que aquilo que é um sonho, um projeto começa a se tornar uma realidade e os resultados começam a acontecer,
alguém fica seduzido demais pelos resultados. E quando alguém começa a ficar mais seduzido pelos resultados do que com o propósito, a aliança começa a ser comprometida. Por que pessoas saíram da sua vida? Porque em um dado momento, irmãos, a jornada era simples. Mas aí aos poucos, ela foi tomando formato. Um sonho começa a se tornar uma realidade. Um ministério que era apenas uma brincadeira começa a ter robustez. Os convites começam a chegar. E às vezes chama mais você do que o amigo que começou com você e só chorava no monte. E aí, irmão, você vê que a mesa começa a ficar desconfortável para alguém que não está comprometido com o propósito. A mesa começa a ficar desconfortável para aquele que se sentava com tanta alegria. Por quê? Porque os resultados não eram tão relevantes assim. Mas quando os resultados começam a vir, começa também a desvendar o caráter daqueles que sentam com você na mesa. Aos poucos, Judas foi perdendo o interesse pelo propósito. Aos poucos, a mesa começou a ficar desconfortável para aquele que um dia sorriu com aqueles que sorriam. Porque chorar com os que choram é muito fácil, irmãos. Basta você ter coração e sentimento. Dependendo do dia, você chora assistindo um Lagoa Azul. Nem passa mais, né? Dependendo do dia, a sensibilidade fica mais aflorada. E chorar com os que choram passa a ser apenas um compartilhar de um sentimento, mas sorrir com aqueles que sorriem. Você vê alguém que recebeu a promessa, junto com você, se destacar primeiro do que você, fica constrangedor. Sabe aquele momento que dentro da sua casa você recebe uma vitória e você não consegue mais contar para a sua própria família? Que você tem que ocultar, porque esconder você não pode, a informação de que Deus fez na sua vida, para não comprometer o seu relacionamento com a sua família. Alguém já passou por isso? Visto que eu vivo na minha casa, eu não posso contar para minha família. Por quê? Porque eles não têm estrutura. Para quê? Para ver o seu sucesso. Lembra de José? Estava tudo perfeito na vida de José, até ele contar que ele tinha um sonho. Mas esse sonho era maior do que os seus irmãos, do que os seus pais, do que a estrutura familiar que ele estava inserido. Aí ele se transformou. A mesa que era confortável começou a ter um desconforto. Cuidado com quem você dá acesso àquilo que é valioso para você. Cuidado com quem você compartilha o melhor daquilo que Deus te entregou. Cuidado com quem você dá acesso àquilo que é os teus sonhos. Porque quando os resultados vierem, eles vão denunciar o caráter de cada um, inclusive o seu. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente se chateia com as pessoas que foram. Porque de alguma forma, elas se comprometeram no propósito. Os resultados ficaram mais sedutores do que o propósito. Mas quantas vezes você foi esse que comprometeu? Quantos relacionamentos foi comprometido a partir daquilo que você é? Porque em algum momento os interesses ficaram mais interessantes do que o relacionamento que você tinha com alguém. Quantas vezes você trocou pessoas pelo propósito, irmãos? Isso por quê? Porque alguém se tornou mais interessante do que aquela amizade que você tinha. Alguém tinha mais a te oferecer do que aquela pessoa que começou contigo lá atrás. Fazemos ou não fazemos escolhas assim? E aos poucos, aquela almofada aconchegante, aquela almofada confortável no ambiente de mesa, vai se tornando desconfortável. E a tendência é, assim como Judas, é se levantar.
Por quê? Porque o sentido de estar à mesa se perdeu. Para que eu vou continuar sentado? Para que eu vou continuar me resguardando, me privando para estar num ambiente cujo qual eu não acredito mais no propósito? Por que pessoas saem da igreja? Porque quando a igreja deixa de corresponder às suas expectativas, ela se torna desinteressante. Só que você não percebe, é quando Deus não está realizando os seus interesses, Ele está cumprindo os dele na sua vida. Fazendo você ficar melhor, se tornar melhor para receber aquilo que Ele preparou para você. E não o que você espera que Ele te entregue. Por quê, bispo? Porque assim como os céus e a terra, e a chuva desce do céu e para lá não torna, assim é a palavra do Senhor, que rega a terra, que dá semente ao semeador, pão àquele que tem fome, e prospera naquilo que Ele a enviou. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, irmãos. E muitas vezes Deus está te preparando, te forjando, para você receber algo ainda maior do que aquilo que é a sua expectativa. Mas bispo, Deus não está fazendo porque o que Ele preparou para você é melhor. Deus quer surpreender as suas expectativas. Mas como você não recebeu hoje, você fica chateadinho, magoadinho. Eu não vou para a igreja. Vai para a igreja por quê? Porque Deus não usa mais o bispo para falar comigo. E se Deus quiser usar outra pessoa? Se Deus quiser usar a Bruna, se Deus quiser usar Gabriel, se Deus quiser usar o Mário, que está tão bonito e elegante hoje. Eu achei estranho quando eu vi o Mário. Eu falei, rapaz, esse menino está bonito hoje. Aí quando eu olhei ali para trás, aí eu percebi o motivo. A esposa está ali com o filhote, ó. Dá para você aplaudir a Jesus aí ou não? Aí ele deu uma caprichada hoje. E se Deus simplesmente não quiser usar ninguém para falar com você, irmão? Simplesmente Deus queria que você só viesse, você só estivesse presente nesse ambiente, para você entregar a sua adoração. Deus só queria te ouvir. Deixa eu te falar, naquele dia que você não ouviu Deus falar com você, Deus queria te ouvir. Diz, mas Deus não falou comigo. É porque Ele ficou em silêncio esperando você falar com Ele. Está como Marta, fadigado e cansado, andando para um lado e para o outro. Aí Jesus prepara esse ambiente para ouvir a tua voz. Aí chega aqui, você fica no celular, olhando para um lado e para o outro, esperando um telefonema que não vai chegar, porque se Deus não abrir a porta, ninguém mais abre. E se Ele fechar, ninguém mais abre. E se Ele abrir, ninguém mais fecha. Ele te traz para esse ambiente para ouvir tua voz. Ele te traz para esse ambiente para você abrir teu coração, para você dizer para Ele, Senhor, estou aqui. Ouvir sua adoração. Ouvir sua gratidão. Estar com você na mesa. Ter um momento de intimidade contigo. Ter acesso ao seu coração. Aos poucos, aquela almofada vai ficando desconfortável. Aos poucos, aquela almofada da mesa, que era o seu lugar, vai sendo comprometida e ficando desconfortável. Porque você começa a ouvir coisas que começam a te confrontar. Você começa a ouvir coisas. Jesus está te chamando, ei filho, eu preciso de você aqui. Mas para você chegar até aqui, você precisa sair do lugar que você está e dar um passo a mais. Mas eu estou cansado, mas mesmo cansado, este é o lugar que Deus quer que você ocupe. E sair do lugar que você está, muitas vezes, irmãos, é confortável, é prazeroso, é a sua conquista.
Mas o Senhor, ei, por maior e por melhor que seja a tua conquista de ontem, hoje, Deus tem algo melhor para fazer para você. Como eu tenho acesso? Saindo, ouvindo uma palavra que vai te confrontar, que vai te levar, que vai te arrancar, te colocar de pé, dizendo: ei, todos podem ter falhado com você, mas eu não sou todos. Eu sou o Senhor teu Deus, o Criador do céu e da terra. Aplauda Jesus. Por que, bispo? Judas se levantou. Porque quando o propósito é comprometido, irmãos, eu comprometo a aliança. Simplesmente não fazia mais sentido. Já chegou em ambiente que era tão confortável, era tão... Você chegava lá e... Poxa, era tão bom estar lá. E agora você senta. Você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Já esteve em ambientes assim? Isso para crentes. Tinha lugares que você ia e você gostava de ir. Só que depois que Jesus te pegou, depois que Jesus falou assim: rapaz, eu te amo tanto que, sabe, o amor de Deus nos constrange. Aí você vem para a igreja, esse ambiente de graça, de santidade, de, sabe? Aí você adora o Senhor. Aí você vai e volta lá naquele ambiente que era prazeroso. Aí você começa a ouvir, ver, sentir. Aí você fala: não, esse ambiente não é para mim mais não. Aquelas pessoas que eram tão agradáveis começam a ficar chatas. Você fala: meu Deus do céu, que povo estranho. Você estava lá. E Jesus te amou tanto que falou: aí não é teu lugar não, meu filho. Ei, minha filha, aí não é seu lugar não. Seu lugar é aqui comigo na mesa. Mas o povo também... Não, deixa o povo sofrer lá. Eu quero você aqui comigo na mesa. O seu lugar é comigo aqui. Na mesa. Na mesa é o lugar de você ouvir instruções, de você receber orientações, de você ouvir segredos. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, tinha que ser ele, né? A Bíblia diz que quando Jesus falou a narrativa de João, desse mesmo episódio, a Bíblia vai dizer que Pedro se incomodou, falou: rapaz, Jesus não está falando isso para mim não, porque Pedro era sanguíneo. Quando aquilo foi dito, ele falou assim: rapaz, não é possível que Jesus está perguntando isso para mim não, está dizendo que eu sou traído. Rapaz, mas eu não sou, mas eu quero saber que esse traíra miserável. Aí, a Bíblia diz que Pedro vai dar um toque para João. Fala: João, a Bíblia diz que ele estava com o rosto reclinado no ombro de Jesus. Falei: pergunta para ele quem é. Está lá, Evangelho de João, capítulo 16, se eu não me engano. 16? 13? Vai lá e pergunta para ele quem é. Aí Jesus vai dizer o seguinte: amigo que está com a cabeça reclinada no... Ai, irmão. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sentir vontade de ir para a igreja, você vem. E quando você não tiver com vontade nenhuma, você vem assim mesmo. Porque é aquele dia que o amigo está te esperando. Aquele dia que o amigo está esperando você sentar, porque tem um lugar que é seu, ninguém vai tomar, irmão. E quando você falta, ele sente falta, porque um amigo sente falta de outro amigo. E aí, João, com a cabeça reclinada no peito, vai dizer: Senhor, que para nós, quem é? E Jesus vai dizer: João, é aquele que eu der um pão molhado para ele. E a Bíblia diz que Jesus pega e entrega para Judas. E a Bíblia diz que quando ele entrega aquele pedacinho de pão para Judas, o diabo entra nele. E é engraçado, irmãos. É muito sério que eu estou ministrando aqui hoje.
É engraçado que quando o diabo entrou em Judas, ele não ficou, sabe, ele não engrossou a voz, não fez escândalo, não se sapateou, não quis agredir ninguém. Não. A Bíblia diz que quando o diabo entrou em Judas, ele se levantou e foi vender Jesus. É muito fácil você perceber a presença maligna dentro de uma expressão espiritual, quando grita, manifesta aquela coisa horrível. Mas quando é em atitudes, quando simplesmente alguém se levanta e vai te trair, e vai comprometer o propósito, vai comprometer a aliança, vai entregar aquilo que você deu acesso. Simplesmente a pessoa se levanta calada. Sabe aquelas pessoas que se levantam caladas? Fala assim, não, meu amigo, nunca faria isso comigo. É a minha amiga, bispo, é minha amiga do peito, hashtag. Só que você não sabia. Quando o desgraçado saiu da sua mesa, foi lá fazer aliança com outras pessoas, comprometer a aliança que tinha contigo, falar mal de você, te trair, te denunciar. Às vezes num gesto, irmãos, um gesto de carinho. Isso como o diabo se manifesta. Às vezes um gesto de carinho, tem gente que não suporta, irmão. Quando o coração está comprometido, um gesto de amor, sabe? Denuncia o coração do ladrão. Lembra houve uma mesa, lá em João capítulo 12. Uma mesa que os amigos estavam lá. E o gesto de alguém que quis honrar a Jesus, denunciou o coração do ladrão. Alguém que fez uma entrega extravagante, honrando a Jesus, pegou um perfume equivalente a 1 ano de salário e derramou, e aquela fragrância tomou aquele ambiente. O coração do ladrão foi denunciado na hora. Olha que desperdício. Às vezes o ladrão está do seu lado, dizendo para você, para que isso? Para que isso? Para que ir para a igreja tanto tempo? Para que ir para a igreja? Já foi esse dia todo, vai hoje mais, para quê? Irmão, só quem sabe o valor da mesa, sabe o valor de estar sentado nela. De repente alguém, um amigo, se levanta. E quando o amigo se levanta, ou ele vai te promover, ou ele vai te destruir. Porque o pior inimigo que você teve, sabe por que Golias caiu, irmãos? Porque ele menosprezou quem era Davi. Você é menina, pai. Um pedaço de pau na mão, você acha que você vai ganhar de mim? Porque se fosse um inimigo de verdade, ele teria sido mais cauteloso. Porque o amigo você fica exposto. O amigo sabe de segredo seu, que ele te destrói sem botar a mão em você. Ele só liga e fala o seguinte, eu vou contar, viu? Aí você perde o sono, não consegue dormir, não consegue comer. Por quê? Porque ele teve acesso a uma informação, que se outras pessoas souberem, te destrói. Cuidado com quem você dá acesso àquilo que é precioso para você. Seu coração, sua empresa, suas finanças, sua família.
Bispo, mas é meu amigo, vou levar para minha casa. Leva. Leva. Só não reclama depois, porque Jesus está te dizendo agora, cuidado. E se Jesus está nos dando uma advertência, é porque há um sinal de risco. A Bíblia diz que ele se levantou e saiu. Os que ficaram não sabiam que ele seria capaz. Porque embora, poxa, era o nosso amigo de jornada, nosso amigo de caminhada, nosso amigo... Mas quem carregava o propósito sabia. Ele não foi passear. Ele não foi trazer recurso. Ele foi porque Satanás encontrou nele a característica de um caráter corrompido, para que essa profecia se cumprisse na vida dele. O traidor. Tem gente, irmãos, por mais que você gere expectativa nele, o caráter vai sempre prevalecer. Fica de pé no nome de Jesus. Bispo, então eu vim aqui para quê hoje? Para você sentar à mesa. E para na sua mesa que você fizer, você ter cuidado e cautela com quem você permite sentar do seu lado. Quem são as pessoas que você está dando acesso? Quem são as pessoas que você tem permitido ter acesso àquilo que é o melhor que você tem? Projeto, sonho. Quem sabe é o seu coração. Bispo, mas fulano eu acho que é de Deus. Deixa eu te falar, o diabo também era de Deus. Feito por ele. Está lá no inferno. Então, irmãos, usa a tua intimidade na mesa. Sabe por que muita coisa acontece na nossa vida, irmão? Porque a gente não usa. Pedro percebeu, se você não conhece, se você não está tão íntimo assim, faz como Pedro. Esteja perto de um João, fala assim, João, pergunta para Jesus, o que ele acha dessa situação? Você está na mesa, custa, você está na mesa. Usa da intimidade e pergunta para Jesus, Jesus, é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que investir? É com essa pessoa que eu tenho que estar? É nesse ambiente que eu tenho que estar? Sabe, irmãos, usa da intimidade. Às vezes nós estamos sentados na mesa e ficamos tímidos. Tá vendo? Você vai sentar na mesa com algumas pessoas e fala assim, ora aí. A pessoa fala assim, eu? Dá um de doido, né? Eu? É você. Não, bicho, eu não. Então não come. Mas o que eu vou orar? Só ora. A gente fica constrangido na mesa. A gente não usa o acesso que Deus nos dá na mesa. Sabe, desfrutar, irmão, deixa eu dizer para você. O que está sentado à mesa é o nosso Pai e amigo. Quem te trouxe para a mesa foi Jesus. Então usa. São algumas semanas que nós estamos ministrando sobre a mesa. Sobre o lugar de você estar, porque Ele já está lá. Jesus te trazendo para a mesa, te fazendo sair da sua zona de conforto, você comprometendo a sua terça-feira para você estar com Ele
na mesa. E na mesa não é apenas um lugar de pedir, é um lugar de você desfrutar. Desfruta da sua posição na mesa. Por isso eu queria perguntar umas coisas para Jesus. Pergunta. Não sei se ele vai te responder, mas pergunta. Isso, mas se ele não responder, insista. Quem sabe ele já está te falando e você não está percebendo. Porque você só tem uma forma de falar com Deus, através da sua oração. Mas Deus tem N forma de falar com você. Quem sabe Deus já está te sinalizando. Sabe esse relacionamento tóxico que você está vivendo aí? Jesus falando para você: ei, psiu, sai daí. Aquele investimento, Jesus: ei, psiu, entra não. Porque ele dá sinais, irmãos. Porque os sinais seguem aqueles que... Os sinais seguem aqueles que creem. Mas você está sentado na mesa, sabe aquela pessoa que fala assim: ei, senta aqui, vamos comer. Não, eu vou comer rápido. Que não conversa com ninguém, come. Tempo de ter uma congestão, se levanta e vai embora. Quando você sentar na mesa que Jesus está nela, não tenha pressa de se levantar não, irmão. Quando você vier para a igreja, quando você estiver no seu carro, no seu tempo de oração, quem sabe é o único ambiente que você tem para falar com Ele. Gasta tempo com Ele. Amém ou não? Quando os interesses de Judas ficaram mais interessantes do que Jesus, ele se levantou e foi embora. Cuidado para que os seus interesses não se tornem mais interessantes do que Jesus na sua vida. Quero orar por você. Isso eu queria uma resposta, Jesus está te dando. Ele vai fazer, irmãos, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Mas cuidado para que os seus interesses não se tornem mais interessantes do que estar na mesa com Jesus. Porque eu vi muita gente, irmão, chegar aqui chorando, sair daqui sorrindo, mas nunca mais voltar. Por quê? Porque o interesse foi respondido. E aí a mesa se tornou desinteressante. E assim como Judas, foram embora. Foram viver a realidade das suas próprias escolhas, seus próprios interesses, e se perderam no caminho. Um dia ele te encontrou, e quando ele lhe encontrou, você estava perdido. Não permita que isso aconteça de novo. A mesa é o lugar que Ele quer te ver sempre. Porque na mesa você foi escolhido. Bispo, naquela mesa não tinha a mulher do fluxo de sangue, não tinha Zaqueu, não tinha naquela mesa Lázaro não estava lá. Pessoas que viveram milagres extraordinários no ministério de Jesus não estavam sentados ali, porque ali era para os íntimos, era para os interessantes, não para os interesseiros. Pergunta para o seu irmão aí: você é interessante ou você é interesseiro? Bicho, eu vim aqui só pegar um pedaço. Então divide. Se torna interessante, irmãos. Eu quero orar por você. Antes de nós fazermos um clamor aqui,
Eu quero orar por você que, em algum momento, a vida